Aê, fala amigões! Estamos aqui começando esse projeto aí, né, de estarmos durante todo o mês de janeiro lendo um capítulo de Provérbios e para mim é uma alegria muito grande que o meu círculo de amigos possam cada vez mais crescer, principalmente nesse interesse em buscar a palavra do Senhor, em buscar sabedoria, em buscar conhecimento da palavra do Senhor. Esse é o meu desejo para 2024 e que possamos cada dia mais entendermos aquilo que realmente o Senhor quer e tem para nós durante todo esse ano, durante toda a nossa jornada aí de vida. Então, acredito que vocês já leram Provérbios, capítulo 1, onde iremos iniciar hoje, dia 1º de janeiro de 2024. E quero trazer algumas observações, quero trazer algumas reflexões também para nós nesse dia e que nós possamos aprender e crescermos juntos nesse projeto. Então, primeiramente quero começar a reler com vocês aqui os capítulos 2, os versículos, na verdade, né, 2 a 7, que já resume toda a finalidade de Provérbios. Provérbios, ele já começa sendo muito claro para o leitor, ele já traz aquilo que realmente ele propõe para o seu leitor e que a gente possa ter sempre isso em mente. Olha só, o versículo 2 ele diz o seguinte: na versão NVT, eu gosto muito dessa versão, aí ela começa dizendo o seguinte: sua finalidade, a finalidade do livro de Provérbios, é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e a ajudá-la a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade, a finalidade de Provérbio é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das parábolas dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então é isso. Provérbios, esses primeiros versículos, ele já traz todo aquilo que a gente precisa para começarmos com a leitura não enviesada, mas já começarmos com o propósito real do livro de Provérbios, é justamente esse. E com isso eu queria primeiro falar sobre essa questão do temor. O temor do Senhor, ele, por mais que a gente tenha já uma conotação de medo quando a gente fala em temor, eu acredito que está muito mais relacionado a confiança, reverência e respeito, sabe? Eu acredito que essa palavra temor está muito mais relacionado a isso, pois quando a gente lê em Salmos, capítulo 130, eu até anotei aqui, capítulo 130, quer dizer, capítulo não, né? Salmos não tem capítulo, é Salmo 130, e o versículo 4, que diz o seguinte: contigo, porém, está o perdão, para que o te temam. É justamente isso. Quando a gente entende a salvação, aceita Cristo como nosso Salvador e recebe esse perdão do Senhor, a gente não tem mais medo. A gente teme porque a gente confia, porque a gente respeita, porque a gente agora passa de temor no sentido medo a temor no sentido de confiança, que eu acho que é o sentido real de Provérbios aqui, é que a gente tenhamos respeito, confiança e reverência ao Senhor, sabe? Eu entendo que esse temor aqui, ele faz mais sentido daquilo que Provérbios nos traz a refletir, sabe? A sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento a gente adquire lendo, buscando regras, sabendo tudo aquilo que a gente precisa para conhecer algo, isso é conhecimento. Mas sabedoria, acredito que está mais relacionado à prática. Então, a partir do momento que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a partir do momento que nós, cristãos,
vivemos uma vida de reverência, confiança no Senhor, cara, isso fica muito mais fácil porque a gente já pratica a sabedoria. A gente tem condições, a gente tem agora o acesso livre ao Senhor que nos ajuda a praticar a sabedoria ensinada nesse livro. Provérbios para nós, eu acredito que é muito mais fácil do que para os antigos antes da dispensação da graça. Então a gente tem agora em mãos aqui a oportunidade de refletir e analisar a sabedoria numa perspectiva bem mais revelada para nós. E com isso eu quero trazer algumas reflexões que eu anotei aqui para que a gente comece já o capítulo 1, né, de Provérbios, refletindo, pensando em cima dos versículos que nós lemos, né? Na leitura do capítulo 1 de Provérbios, eu observei 3 pontos importantes sobre sabedoria. Do versículo 20 e 21, a sabedoria ela está disponível. Olha só, 20 e 21. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. A sabedoria está gritando, ela está disponível para nós. No versículo 24 e 25, tem algo que, caramba, me chamou muita atenção. Mas, porque clamei e vos recusastes, porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Caramba, a sabedoria, ela está clamando, está disponível, mas ela pode ser ignorada. E caramba, olha só, ela pode ser ignorada porque ela está dizendo aqui, porque eu clamei e vós recusaste. Porque estendi a mão e não entendesse. Caramba, a sabedoria está disponível, está sendo ignorada. E aí vem a questão que, a observação que eu fiz, a terceira observação é do versículo 26 ao 32, que diz o seguinte: também eu me rirei nas vossas desventuras, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Não tem como não se lembrar de Salmos, onde o Senhor ri dos ímpios. Ignorar a sabedoria produz graves consequências. Olha só o versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Versículo 32. Os nécios são mortos por seus desvios, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Caramba, olha só. A consequência da gente ignorar a sabedoria disponível para nós. Os loucos e a sua impressão. Não é impressão daquilo que é realmente sabedoria. É a impressão dos loucos. E o bem-estar os levarão à perdição. Talvez a nossa inércia em não buscar sabedoria nos leve à perdição. A escolha é individual. Ouvir e aceitar os conselhos de Deus ou ignorar e dizer, isso não é para mim. Amigões, ao ler o livro de Provérbios e a Bíblia como um todo, principalmente Provérbios, você considera que foi escrito para você ou supõe que sirva para as outras pessoas que julgam ser tolas? Isso me fez refletir porque muitas das vezes eu li Provérbios pensando que era para as pessoas tolas, pensando que era para outros. Mas é para mim. Então, amigões, que o Senhor nos mantenha firmes em sua palavra. Amém? Amanhã tem mais. Amanhã temos o capítulo 2. Te aguardo lá, amigões. Valeu.